Igreja Católica Romana versus a Bíblia Sagrada. Então o que acontece? Se você se lembrar da passagem em que Jesus fala a Paulo: Paulo, importa você chegar em Roma. Lembra a dificuldade que foi? Paulo não conseguia, até que ele conseguiu chegar em Roma, e ele conseguiu ali começar a pregar o Evangelho de Jesus. Então ali nasceu uma igreja, e depois essa igreja acabou se tornando uma igreja forte. O que aconteceu? Quem é a Igreja Católica Apostólica Romana? A católica, o que significa? Católico significa universal, O intuito dela era ser uma igreja de âmbito mundial, tanto que ela é, Apostólica é uma igreja fundamentada, como a nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja apostólica. Por quê? Porque ela é fundamentada no ensino dos apóstolos. Amém? Nós estamos pautados no ensino dos apóstolos. E a Igreja Católica Apostólica, quando ela nasceu em Roma, por isso que ela é romana, amém? Ela nasceu em Roma, ela tinha esse intuito de estar baseada, fundamentada na Bíblia. Então você vai ver muitas vezes na Bíblia Sagrada, mostrando a igreja de Cristo, logo no início, lá no livro de Atos. Ela era uma igreja forte, ela era uma igreja cheia do Espírito Santo. Então ela era, a primeira igreja. Então ela era uma igreja forte. Só que, de repente, lá pelo século III, que é 300 mais ou menos, no ano 300, a igreja católica, ela se tornou a religião padrão. O cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, no ano 300. O imperador falou: agora todo mundo vai ter que ser cristão. Baixou um decreto. E aí o que aconteceu? A Igreja Católica Romana, ela estava no auge, e ela estava assim no ensino dos apóstolos. Até o ano 300, ela andava com os verdadeiros servos do Senhor, que andavam na Bíblia, que estavam ali debaixo da direção e ensino dos apóstolos. Só que o que começou a acontecer? A partir do ano 300, muitas pessoas de várias nações começaram o quê? Porque queriam o poder de Roma. Roma era muito forte, poderosa, era um império. Porque queriam a ajuda de Roma, porque queriam alianças financeiras até com Roma. O que fizeram? Muitos foram e acabaram se tornando cristãos por conveniência. Então foram lá egípcios, foram lá fenícios, foram lá gregos. Muita gente começou ali a se tornar cristãos nominais. E eles automaticamente, como tinham as suas religiões, eles foram e diziam: olha, nós também agora somos cristãos, para nós nos mantermos em aliança aqui com Roma. Porém, o que acontece? Eles levaram junto consigo as suas práticas religiosas, os seus deuses, as suas idolatrias. Tinham aqueles que tinham seus ídolos. Então eles começaram ali a cometer aquilo que era um sincretismo religioso. Eles começaram a trazer seus deuses e começaram a juntar ali junto com aqueles ensinos cristãos. A Igreja Católica, nesse momento, ao invés de abominar, repudiar a idolatria daquele povo que estava vindo, ensiná-los que havia só um caminho, ensiná-los que só há um Deus, ensiná-los, eles, para não perderem aquelas pessoas, deixaram e começaram o quê? A adaptar os deuses daquelas pessoas ao cristianismo. E aí então você vai ver, eu vou mostrar para vocês como começou o desvio. No ano 320, eles adaptaram o uso de velas. No ano de 370, eles decretaram, então eles faziam concílios, eles se reuniam, os papas, os padres, se reuniam em reuniões e eles faziam decretos. No ano 370, eles estabeleceram o culto aos santos. Então, a partir desse ano, eles começaram a andar certinho,
aí eles começaram o quê? A se desviar daquilo que era a palavra de Deus, o ensino dos apóstolos e aquilo que era a vontade de Deus na Bíblia Sagrada. Então, isso que eu estou falando para você é história. Qualquer livro de história que você consultar, você vai constatar que isso é algo verídico e algo histórico. Então, no ano 370 foi decretado dentro da Igreja Católica que era permitido o culto aos santos, que era permitido. No ano 400 eles decretaram que iniciava-se a partir de então as orações pelos mortos. Então eles, olha só, eles começaram a acrescentar coisas que não existiam. No ano 431 eles proclamaram que Maria era a mãe de Deus. No ano 500 eles determinaram que havia o purgatório. Está entendendo que eles conheciam a Bíblia, conheciam a vontade de Jesus, conheciam o ensino dos apóstolos, eles andaram no início no ensino dos apóstolos, mas depois eles começaram a acrescentar as suas tradições, aquilo que eram, resquícios da religião de outras pessoas que não era o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. No ano 609 eles criaram e estabeleceram o culto da Virgem Maria. Quem fez isso foi o Papa Bonifácio IV. E eles estabeleceram ali, a partir desse ano 609, a invocação da Virgem Maria. Olha só, a invocação dos anjos, a invocação também foi estabelecida ali por lei, tanto da Virgem Maria como dos santos. Então o que aconteceu? Depois você pode procurar e ler, eram concílios que eram feitos. Então havia decretos. A partir de hoje, nós como igreja, vamos passar a invocar, os santos, os anjos, vamos invocar a Virgem Maria. E o povo, porque depois eu vou chegar nessa condição, tudo que vinha ali daqueles líderes religiosos, eles julgavam que vinha da parte de Deus. Por quê? Depois vou te mostrar. Porque eles não conheciam a palavra de Deus, a Bíblia. Eles só recebiam da boca dos outros. E eles então não preferiam a tradição religiosa do que a palavra de Deus. Por isso que você vai ver Jesus muitas vezes na Bíblia falando: olha, vocês amam mais as suas tradições do que a palavra de Deus. Vocês estão pecando contra Deus por causa das vossas tradições. E assim o povo ia aceitando todos aqueles decretos de adorar santos, de adorar a Virgem Maria. Aí então, no ano 758, foi decretado que todo católico, todo cristão, teria que fazer a confissão auricular. O que é? Confessar no ouvido do padre, certo? Então tudo era decreto. E a partir de então eles faziam. No ano 787 foi decretado o culto das imagens. Isso foi ordenado pela própria igreja no segundo concílio de Nicéia. Então saiu o decreto: a partir de hoje todos vocês vão cultuar as imagens, vão venerar as imagens, porque elas são relíquias nossas e nós devemos dar a elas o devido respeito. E as pessoas iam aderindo. Olha só, ano 880 começaram a canonizar os santos, Olha, esse é santo, esse vai virar alguém que vai ser cultuado. Aquele é santo, aquele foi um homem bom, ele também vai virar santo. Então foi o que? Gradualmente a Igreja Católica foi se desviando totalmente daquilo que era a palavra de Deus. No ano 1074 eles instituíram o celibato, do clero. Os padres não podiam mais se casar, etc. No ano 1095 eles estabeleceram a venda das indulgências. Não sei se você lembra na sua escola desse estudo, que começou o desvio, irmãos, era tão grande que eles já pregavam o seguinte: olha, ao entregar as suas moedinhas de prata ou de ouro, quando as suas moedinhas caírem, no fundo da aljava, um familiar teu vai ser livre do purgatório. Era a venda das indulgências. E o povo, queridos, por falta de conhecimento, ia acreditando em tudo. E o povo começou a achar o quê? Que então é com o meu dinheiro que eu compro a salvação do meu familiar.
É com o meu dinheiro que eu vou salvar ele lá do inferno, do purgatório, né? Então, depois você procura estudar sobre isso, as indulgências. O que aconteceu então? No ano 1125, eles começaram com a ideia, né? De que a Imaculada Conceição de Maria, que eu vou explicar para vocês. No ano 1184, eles estabeleceram a Santa Inquisição. O que é a Santa Inquisição? Nesse momento eles já estavam tão desviados, que começaram a se levantar dentro da própria igreja pessoas que, porque liam a Bíblia, pessoas que tinham uma vida com Deus, que começaram a contradizer, falou, está tudo errado, vocês estão desviados da palavra de Deus, vocês estão deixando de ser a igreja, né, apostólica, a igreja fundamentada no ensino dos apóstolos. Tanto que você vai ouvir falar de Lutero. Lutero foi um desses. Ele escreveu 95 coisas num papel, e ele foi lá na porta da igreja católica e colou, ó, tudo isso está errado, vocês estão desviados da Bíblia em tudo isso aqui. E aquela relação enorme de teses. Aí se levantou Jerônimo, aí se levantaram homens que liam a Bíblia e começaram a confrontar. Como eles não conseguiam impedir aquelas pessoas, o que eles fizeram? A Santa Inquisição. Todo mundo que ousasse contrariar, todo mundo que quisesse gerar dúvidas a respeito dos ensinos deles, todos. Então naquela época foram mortos milhares e milhares de cristãos, milhares e milhares de pessoas de várias religiões, judeus. Então todo mundo que contrariasse os ensinos que eles estavam ali apregoando era ali sentenciado na Inquisição. O que acontecia na Inquisição também vale a pena você, depois eu posso até fazer um estudo sobre isso com vocês. Na Inquisição, queridos, a pessoa era incentivada a negar aquilo que ela estava defendendo. Então, por exemplo, o caso de Lutero, houve vários homens. Lutero só não foi morto por interferência de muitas pessoas, mas Jerônimo também foi um homem que conhecia muito a Bíblia, e ele contrariou, ele falou, olha, as indulgências, a venda, né? Não existe venda de salvação, olha, está errado, esses ensinos, a salvação é pela fé. Então, a pessoa era incentivada a negar aquilo que ela estava falando. Se ela não negasse, então ela era levada ou para o fogo, ou ela era levada para sofrer realmente muitas coisas ruins ali, que eles faziam a pessoa sofrer para que ela negasse. Se ela não negasse, ela era morta. Então quem não conhece a história dos pais da fé, né, que são todos esses homens, muitos homens inteligentíssimos, conhecedores da Bíblia, foram mortos nessa época. Por quê? Porque eles não se submeteram, eles falaram, não, vocês estão errados e a vontade de Deus não é essa. Então eles preferiam morrer a estar ali aceitando aquele desvio todo espiritual. No ano 1220 é estabelecida a hóstia. No ano 1229, irmãos, nós estamos, que ano? 2013, né? No ano 1229 foi proibido a leitura da Bíblia aos leigos. Então o que aconteceu? Como o povo começou a ler a Bíblia e começou a ver, peraí, mas ele está falando que é para cultuar os santos, está falando que é para cultuar, né, a Maria, está falando que é para venerar as imagens, está falando isso e aquilo, mas aqui na minha Bíblia, olha, está dizendo isso. Como o povo começou a querer ver e ver na Bíblia que estava contrário a toda a palavra de Deus, eles simplesmente decretaram proibida a leitura da Bíblia aos leigos. Então quem podia ler a Bíblia era só o clero, eram só os bispos e só aqueles que estavam debaixo da comunhão com o Papa. Olha só que loucura, irmãos, que chegou. E nessa época milhares de Bíblias foram lançadas ao fogo. Nessa época muita coisa aconteceu, e qualquer um que lesse a Bíblia falava, não, está errada. Nesse momento já tinha surgido o protestantismo. O que são os protestantes? Somos nós, são os que protestaram contra aquela situação. Foi em Lutero que eles, por lerem a Bíblia, eles falaram, está tudo errado, isso aí está totalmente fora da vontade de Deus. Então no ano 1311
eles estabeleceram procissões, e a Bíblia fala no livro de Jeremias, né? Ai daquele que carrega em procissão a sua imagem de escultura e clama a um Deus que não pode salvar. Isso tudo está na Bíblia. Daqui a pouco nós vamos entrar no fundamental aqui. No ano 1317, eles estabelecem a oração de Ave Maria. No ano 1414, eles proíbem a entrega de vinho aos fiéis. O vinho, o cálice da Santa Ceia era só para o sacerdote. Isso também, gente, é algo muito sério, porque Cristo falou o quê? Olha, comam do pão e bebam do cálice. O pão, o que é? É o corpo de Jesus, que levou nossa enfermidade, que levou nossas doenças, que levou nossas maldições. Mas o sangue de Jesus, quando nós bebemos na ceia, ele tipifica o perdão de pecados que vem sobre nós. Só que o diabo é tão sujo que ele deu esse decreto, que nas missas não podia mais dar o vinho para o povo, só o sacerdote bebia o vinho. Ora, se o vinho é o símbolo do sangue de Jesus que perdoa os pecados, eles só teriam então participação naquilo que era cura física e o que envolvesse o corpo. Mas eles então passaram a comer as hóstias, que tipificam o quê? O corpo vivo de Jesus. Se Jesus não morreu, então por que é vão, né? Por isso que você vai entrar daqui a pouco e vai entender que a missa para eles é a crucificação de Jesus. Toda missa tipifica a crucificação de Jesus. O pão inteiro que eles comem, por quê? É sem o vinho, porque tipifica o corpo de Cristo. Não é o Cristo morto e ressurreto como nós. Nós participamos da ceia em memória dele, relembrando. Cada culto que a gente faz é sabendo que ele está vivo e morreu e já venceu, está à direita de Deus intercedendo por nós. Eles não. Cada missa é ali declarando e repetindo o sacrifício da crucificação de Cristo, e depois você vai entender tudo isso que eu estou falando. No ano 1870, irmãos, olha a loucura, eles estabelecem, decretam a infalibilidade do Papa. O que é isso? O Papa é infalível, ninguém pode falar nada do Papa, o Papa não falha, e o que o Papa decretar está decretado. E isso foi um decreto sobre a Igreja Romana, para que ninguém ousasse contrariar os ensinos deles. Então o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que é para você ver e entender que no início, sim, a Igreja Católica Apostólica Romana era a igreja, né, inicial, era a Igreja de Cristo, mas ela começou a se desviar da palavra de Deus. Se eu, como uma pastora hoje, vier e falar para vocês, olha, faça isso, e for algo, irmãos, que contraria a Deus, você não tem que fazer o que eu falar para você fazer. Esse foi o erro do povo. Eles começaram a mandar, agora vocês cultuam imagem, e eles iam e cultuavam. Agora vocês venerem os santos, vocês cultuem aos anjos, e eles iam e iam fazendo. Eles deixaram a palavra de Deus para agradar aos homens. O que importa é agradar a Deus e não aos homens, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou mostrar para você que trouxe a Bíblia, por favor. Abra em Mateus, hoje eu também vou abrir, Mateus 15. Então, de repente, você tem uma tradição religiosa, você tem todo um ensino familiar, e você fala, mas eu não quero quebrar essa tradição, não quero quebrar isso que eu aprendi, né? Só que você vai ver que Cristo, ele repreende isso. Mateus 15, 6. Diz assim: esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Amém? Então na época dos judeus já acontecia isso. Eles estavam invalidando a palavra de Deus por causa da tradição deles. Por causa daquilo que eles tinham aprendido de religiosidade, eles preferiam fazer o que eles aprenderam, fazer aquilo que eles herdaram de tradição, e acabavam o quê? Como Jesus falou aqui, invalidando a palavra de Deus.
Se alguém chegasse como Lutero, como Jerônimo, como vários e centenas de homens chegaram e falaram: olha, mas a Bíblia proíbe o culto às imagens. Não, mas é a nossa tradição, são as nossas relíquias. Então eles estavam desprezando a palavra para manter as suas tradições, e isso é um grande erro. No livro de Catecismo, na página 38, já era ensinado sobre isso, que as tradições têm o mesmo valor que a Bíblia para eles. Então, eles não têm aquilo de que isso contraria. Para eles consideram tudo igualado, só que a Bíblia é a palavra de Deus e ela está acima de todas as coisas. Outra coisa, está no livro de Catecismo também, na página 38, eles falam que a interpretação da Bíblia só foi confiada aos mestres da igreja, ao Papa e aos bispos que têm comunhão com ele. Então, o que ele queria dessa forma? Impedir que qualquer pessoa lesse a Bíblia, porque na hora que a pessoa lesse a Bíblia, ela ia ler lá, o primeiro mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim. Então, eles já decretaram que a interpretação da Bíblia só pertencia a eles. Então, vamos ver o que Jesus falou, se realmente a Bíblia é só para uma minoria. João 5,39 já quebra toda essa mentira. João 5. João 5,39, Jesus falou o quê? Examinai as Escrituras. Amém? Porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Então ali o Papa decretou: olha, ninguém tem condições de ler a Bíblia, de entender a Bíblia, só o magistério da igreja, só o Papa e os bispos que têm comunhão com ele. Não é para vocês lerem a Bíblia, está decretado. Só que Jesus deu a ordem: examinem as Escrituras. Então você vai obedecer quem? Tem que obedecer Jesus. Amém? Nós somos seguidores de Jesus. Nós estamos na igreja para obedecer Jesus. Só que o povo abandonou ali a Bíblia. Então eles deixaram de ler a Bíblia, deixaram de conhecer a verdade para ficarem ali debaixo daquele engano. E no livro de 2 Timóteo 2, Paulo também falou sobre isso, sobre a importância de lermos a Bíblia e conhecermos a Bíblia e nos tornarmos realmente servos de Deus que tem todo o conhecimento de Jesus. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então Jesus falou: examine as Escrituras. E Paulo também falou. E várias vezes na Bíblia você vai ver um incentivo para nós lermos a Bíblia Sagrada. Outra coisa, no livro de Catecismo, na página 326 e 327, eles ensinaram e ensinam o povo até hoje: venerem as santas imagens. Elas devem ser colocadas nas paredes, nos quadros, nas casas, no caminho. E aí, continuando, eles escrevem lá: não só a imagem de Jesus Cristo, mas como a de Nossa Senhora, a Puríssima Santíssima, Mãe de Deus, a imagem dos santos anjos, todos os santos e dos justos. Então, eles começaram o que? A ensinar os desvios para as pessoas. E as pessoas ali, né? Porque os pais têm aquela religião, e aí já colocavam os filhos, e os filhos desde pequenininho ali: eu preciso ir no catecismo. Aí já ficam ouvindo aqueles estudos, ensinando: olha, né? Venerem as santas imagens. Venerem, né? Não só a de Jesus Cristo, mas a de Nossa Senhora, a dos anjos e todos os santos. Mas o que a Bíblia fala? Vamos ver aí na Bíblia Sagrada. Primeiro, vamos lá em Êxodo 20, que é o início de tudo. Êxodo 20, já desfazendo. Essa aqui é uma das piores heresias do catolicismo.
Êxodo 20, versículo 3. É o segundo livro da Bíblia. Vamos lá? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém? Então esse é o primeiro mandamento. Só que se você for lá no livro de catolicismo, embora eles escrevam os 10 mandamentos, nesse primeiro mandamento eles já colocaram o que Jesus falou: ame a Deus sobre todas as coisas. Não está lá esses 3 versículos. Para quê? Para a pessoa não ler mesmo. Porque a hora que a pessoa lê, está na cara aqui. O que Jesus falou? Você não vai fazer para você uma imagem. E você não vai o quê? Não vai cultuá-la. Não, o que é cultuar essa imagem? É não se curvar diante dela. É você não baixar a cabeça, não inclinar o corpo, não se ajoelhar, não ter nenhum gesto de submissão, nem de reverência ou respeito a uma imagem de escultura. Porque Deus te fez superior a qualquer imagem. Só que se você falar com um católico, ele vai falar: não, mas eu não adoro a imagem. Só que eles veneram, eles se submetem, eles cultuam. E um dia, num debate que eu estava tendo com um católico, ele falou: não, a imagem para mim significa a intercessão desses homens de Deus do passado por mim também, junto com Jesus. Aí eu falei: então por que ao invés de você se ajoelhar na frente da imagem, você não se ajoelha do lado da imagem? Então, já que é para se ajoelhar e clamar junto, clama do lado. Né? Ele falou: é mesmo, né? Eu vou falar para o meu padre. Voltou? Nunca mais voltou. Né? Então, está intercedendo por você? Então, já que eles se iludem com isso, então põe do teu lado. Põe a ajoelhadinha do lado, põe lá. Não é nada, está ali, né? Não presta para nada mesmo, né? Então, pelo menos você não está ajoelhado ali diante dela. Mas tanto que você vê, as pessoas se ajoelham diante delas. E eles negam que adoram, mas eles estão ali, derramam lágrimas e estão pedindo para ela. E é isso que Deus abomina, é o primeiro mandamento, irmãos. E olha só o que fala ainda: não as servirás. E o que é servir? É não servir com as lágrimas, com toques, com beijos, com pedidos, com velas, com procissões, com flores, com cânticos, com saudações, com ofertas de dinheiro ou alimentos ou rezas. Não cultue imagem nenhuma de escultura, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade. Então as pessoas, elas não têm noção. Quando elas ali se curvam diante daquela imagem, porque elas foram ensinadas. Por quê? Porque falaram para ela fazer assim, elas estão trazendo maldição sobre a sua própria vida. O que Deus falou aqui? Não as adorarás, nem darás culto. Amém? Então você está na igreja e ainda você tem algum hábito, né, de ter essas imagens. Olha, um fato verídico, falo no altar. Eu não sei se eu já contei aqui esse fato. Houve uma mulher, eu tinha o que, por volta de 19 anos, e ela tinha se envolvido também com o espiritismo baixo. E ela manifestava, irmãos, de uma forma assim que eu nunca vi. Quando ela manifestava no culto, o demônio pegava ela, irmãos. Sabe, imagina aquela ladeira da Estrada São Francisco. Era mais ou menos assim o bairro. O demônio pegava ela saía numa velocidade, e ela subia a ladeira enorme e levava ela para a casa dela. E ninguém conseguia, não tinha carro. Quando a gente saía com o carro atrás dela, cadê ela? Ela já não estava. Depois seguia o caminho e até a casa dela já estava lá. E era coisa terrível assim. O demônio manifestava nela, ela batia a cabeça no chão, a gente impulso. Eu punha os pés assim
debaixo da cabeça dela, a gente orava, expulsava e não saía. Era uma luta, não saía, meu Deus, mas o que é isso? A gente orava por ela, a gente jejuava, fazia tudo, não adiantava. Ela dizia que queria. E um dia nós falamos, olha, nós vamos fazer uma campanha na sua casa. E nós fomos para a casa dela, era eu mais os 3 jovens. Vamos fazer uma campanha lá de 7 dias. E a gente ia lá e orava, ela manifestava. Com um demônio terrível mesmo. E ai que não saía mesmo. A gente tudo consagrado, tudo não saía. Aí um dia Deus falou pra gente, ela tem um ponto de referência na vida dela, um ponto de contato, uma porta aberta. E aí a gente falou, vem cá, você tem alguma coisa ainda que você trouxe com você, né, da Umbanda, ou da Quimbanda, né, ou lá que ela se meteu com o centro também de Macumba? Ela, eu tenho, mas eu tenho uma imagem que era da Aparecida, mas ela está lá, é só por memória, eu deixo ela ali, ó, atrás era um quartinho que ela tinha, e estava lá no alto a imagem da Aparecida. Irmãos, diante de Jesus, na hora, a gente falou, você quer se libertar mesmo? Você vai ter que pôr um ponto final nisso, fechar essa porta. Nós fomos lá, ela falou, não, eu quero. Nós quebramos aquela imagem, nunca mais aquela mulher foi possuída pelos demônios, nunca mais. A gente jejuava, a gente orava, ela queria, ela dizia, e não adiantava, não sair, irmãos. Era uma maldição mesmo na vida dela. E a porta que o inferno tinha na vida dela era aquela. Quando a gente quebrou aquela imagem, na hora, nunca mais ela foi possuída por demônio nenhum, e ela conseguiu se firmar na igreja, e hoje ela é uma serva de Deus, amém? Então, é muito sério isso, né? E eu vou explicar mais adiante a verdade sobre essa palavra. Aquele que pratica a idolatria, que tem um ídolo, né, acima de Deus na sua vida, não, mas não está acima de Deus. O que acontece? Essa pessoa está realizando uma obra da carne. Ela precisa ver para crer. Isso não é fé. E aí o que acontece? Abra sua Bíblia em Gálatas 5, só para você ver, que é uma obra da carne a idolatria. E quem pratica isso não consegue entrar no reino de Deus. Então você às vezes vai ver pessoas que elas não conseguem se libertar de algo, e às vezes o ponto de contato, né, do mal na vida dela seria isso. Ela já limpou toda a vida dela, só que aquela imagem, na verdade é o que? A habitação realmente de uma força maligna. Vamos ver Gálatas 5, 19 primeiro. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Então, aquele que pratica a idolatria, ele está realmente, como nós vimos, é o primeiro mandamento, ele está realmente atraindo o que? Iniquidade sobre si, pecado que trará o que? Afastamento de Deus. Então é importantíssimo nós termos entendimento dessa palavra. Então, vocês viram que esse é o primeiro mandamento, já dava para encerrar realmente o porquê que nós não podemos ter ligação nenhuma com esse tipo de prática. Agora nós vamos entender essa história de Maria, né? Como é tão apregoada, né? Como eu vou dizer aqui, a mariolatria, né? Por que as pessoas idolatram? Eles negam. Não, nós não idolatramos, nós honramos, nós respeitamos. Só que eu vou mostrar para vocês alguns ensinos deles a respeito de Maria, e você vai ver que realmente há uma idolatria, e tudo que anunciam a respeito de Maria realmente é algo totalmente contra a palavra de Deus.
Maria foi uma mulher de Deus? Foi. Maria foi uma mulher abençoada? Foi. Maria foi uma mulher justa? Foi. Amém, ponto. Ela era tão carne como eu, ela era tão ser humano quanto você, ela era um ser humano normal. E nós vamos ver o que eles falam. Primeiro, eles pregam que Maria era a Imaculada Conceição. O que é a Imaculada Conceição de Maria? Eles afirmam que Maria nasceu sem pecado, que ela não herdou a mancha do pecado original, ou seja, de Adão. Todo mundo que nasce na terra, nasce realmente já com essa marca, né, de pecado, de queda de Adão. E diz ainda que ela ainda não cometeu nenhum pecado por toda a sua vida. Então, elas atribuem a Maria um atributo divino. O que é? É a impecabilidade. Eles falam que ela nunca pecou e que ela não tem pecado. Só que você vai ver na própria Bíblia Maria falando que ela precisa de um Salvador. Vamos ver Lucas capítulo 1, versículo 47. A própria Maria confessava que ela precisava de um Salvador. Lucas 1, 46. Diz assim: Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Amém? Quem precisa de Salvador é que precisa ser salvo. Amém? Quem precisa ser salvo é porque alguém que reconhece a sua condição de pequenez, de pecado, né, e de fragilidade. Então Maria, ela era tão serva de Deus verdadeira, que em nenhum momento ela quis se exaltar, e em nenhum momento ela quis esse lugar que estão querendo e colocam para ela de entronização. Segundo, em Romanos 3, 10 diz: não há um justo sequer, todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Romanos 3, 10. Então, não há ser humano na terra que não tenha pecado. Não há ser humano na terra que não tenha conhecido o pecado. E, no entanto, vocês percebam que aqui eles já querem contrariar a palavra de Deus, dizendo que ela não tinha pecado. Mas a Bíblia é clara: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí no capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Então a Bíblia deixa clara que todo ser humano, ele é pecador. E a Bíblia ainda fala: aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Aquele que nega que está em pecado, ele está negando, que conheceu o pecado, ele está negando a própria palavra de Deus. Então, quando ela diz que Maria nunca pecou, nasceu sem pecado, viveu a vida inteira sem pecado, eles já estão contrariando a palavra de Deus, o que é uma mentira, porque todos pecaram. Jesus, ele foi identificado como o único sem pecado. E você pode ver isso em 2 Coríntios 5. É importante você ver o versículo. E isso você pode depois ver numa Bíblia católica, junto com a pessoa. 2 Coríntios 5, 21. Olha só: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Então Cristo sim não conheceu o pecado, e no entanto Deus o fez, o tornou alguém pecador, tornou alguém humano, com um corpo de pecado, mas ele não cometeu pecado algum na sua carne, mas ele carregou o pecado de todos nós. Mas Cristo sim é o único sem
pecado. Então essa tese deles de que Maria é alguém santíssimo, que nunca pecou, já cai por terra. Segundo, que essa eu acho a pior, eles declaram a perpétua virgindade de Maria. O que significa isso? Eles declaram que Maria, ela em toda a sua vida nunca se relacionou sexualmente com seu esposo José. Então você vai ouvir no catolicismo essa tese deles, que é a perpétua virgindade delas. Só que a Bíblia fala o quê? Vamos ver, Mateus 1:24. Então eles falam que Maria nunca se relacionou sexualmente com José, que ela era uma perpétua virgem. E isso por quê? Porque eles querem manter aquela tese de que ela é santíssima, sem impureza. Mateus 1:24, você vai ver aqui dizendo que Maria não se relacionou com José até Jesus nascer. Olha só, está bem claro, versículo 24. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Então, ele não conheceu o que? Na intimidade, ele não se relacionou com Maria, até que ela deu à luz ao filho. Então, para preservar até a pureza, até a santidade daquele que era o escolhido de Deus, ele não tocou nela como mulher até que nascesse Jesus Cristo. Outra coisa, Jesus é chamado de primogênito de Maria. Vamos ver lá Lucas, capítulo 2, versículo 7. Está bem claro, Você vai ver aí. E tem um versículo agora, daqui a pouco a gente vai ver, que é pior ainda, jogando por terra essas coisas. Lucas 2:7 diz assim: e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixando e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. O que é o filho primogênito? É o primeiro filho. Amém? Então a Bíblia está deixando clara o momento em que ela deu à luz ao seu primogênito. Jesus é colocado como primogênito de Maria aqui, só que ele é chamado o quê? De unigênito filho de Deus. Se ele fosse o unigênito, o único de Maria, ele seria chamado unigênito, e não é o caso, porque você vai ver agora os versículos. Jesus teve vários irmãos e até irmãs, e Maria teve outros filhos. Vamos lá? Marcos 6:3. Por que é importante você saber tudo isso? Porque a sua fé não é alienada. A sua fé é baseada na Bíblia Sagrada, e você sabe no que você crê. Marcos 6:3. Você vai ver que Jesus teve irmãos e irmãs. Então Maria teve muitos filhos. Vamos lá, Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Amém? Então estão falando assim: isso aí não é Jesus lá, o filho do Tiago, o irmão do Tiago, o irmão do Judas, o irmão do Simão? As irmãs dele vivem aqui no nosso meio. Está entendendo? Por quê? Porque Maria teve filhos. Então José não se relacionou sexualmente com ela até ela nascer Jesus. Depois que Jesus nasceu, ela era mulher dele, Ela era esposa dele. E até porque ela, como uma boa cristã, se ela não se relacionasse sexualmente com o próprio esposo, ela já estava quebrando um princípio espiritual. Porque a Bíblia fala que não é para ficar o casal sem viver uma vida sexual, a não ser em caso de jejum. Então ela já estaria pecando, se ela se negasse a ter uma vida com o próprio marido. Outro versículo que comprova isso é Mateus 13. Mateus 13, 54.
55, desculpa. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Amém? Então está bem claro, né? Que realmente ela teve filhos. Então ela já não é também a perpétua virgem. Amém? Né? Então o que os católicos falam? Eles falam que eles eram primos. Não, eram primos dele, né? O que importa é a palavra de Deus, irmãos. O que está na Bíblia é o que importa, é o que você deve realmente levar literalmente. Amém? Então outra coisa que eles falam é sobre a assunção de Maria. Eles falam que Maria foi levada aos céus. Ao terceiro dia, Jesus veio, buscou ela, ressuscitou ela em corpo e levou-a para os céus. O que também é uma mentira e contraria a palavra de Deus. Vamos ver aí 1 Coríntios 15. E por isso que eles falam que nesse momento Maria foi coroada rainha dos céus. 1 Coríntios 15, 20. Tem uns versículos que dá tranquilo para a gente passar, hein? 15, 20 de 1 Coríntios, olha o que diz. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que é as primícias? O primeiro. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Amém? Então Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Ele é as primícias. Cada um vai ressuscitar, mas na sua ordem. Cristo, as primícias. Mas depois, o que está bem claro aí? Os que são de Cristo, só na sua vinda. Que dia é a vinda? O dia que ele virá. Lembra que nós vimos já em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses também fala sobre isso? Que, vamos abrir lá, vamos lá, que é para você ver. 1 Tessalonicenses, lá no fim da Bíblia, que fala o momento em que todos nós ressuscitaremos. 1 Tessalonicenses 4, 16. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então o que está dizendo aí em 1 Tessalonicenses 4? Né? Primeiro nós lemos, Jesus falou, olha, realmente, Cristo é a ressurreição. Só que a ressurreição ocorre em ordem. Cristo é as primícias, ele é o primeiro. Só que todos os demais aguardam a sua vinda. Que vinda? O dia do arrebatamento, que nós acabamos de ler. Quando o Senhor tocar a trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós depois nos encontraremos com Ele nos ares. Então Maria, ela está agora, como todos os demais, em um lugar de descanso, aguardando o dia da ressurreição. Ela não foi a ressuscitada, porque está bem claro aquele versículo de Coríntios 15. A ressurreição ocorrerá, mas na ordem, Cristo primeiro, e depois os demais na vinda do Senhor Jesus. Amém? Então Maria, assim como nós, ela está aguardando o dia do arrebatamento, assim como aqueles familiares nossos que morreram com Cristo, ela está aguardando o dia da ressurreição. A trombeta vai tocar e ela
vai se erguer também, porque diz aqui, os que morreram em Cristo ressuscitarão no dia do arrebatamento de Deus. Amém? Então, a assunção de Maria, que ela foi elevada aos céus, também já caiu por terra. Outro ensino, eles falam que Maria isso está no próprio livro deles de catecismo, página 274. Maria, eles dizem, é advogada, auxiliadora e medianeira. E eu quero mostrar para vocês que ela não é, primeiro, medianeira. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2,5. Essa eu vou esperar vocês abrirem tranquilo, que é importantíssimo esse versículo. Já vai jogar por terra já esse ensino que Maria é mediadora dos homens. Então o que eles alegam, gente? Que a pessoa precisa falar com Maria e Maria vai interceder pela pessoa junto a Jesus. Só que Jesus falou o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Amém? Então é para vir direto nele. Não é para você, não é telefone sem fio. Você vai lá, pede para Pedro pedir para João pedir para Maria, não é isso. É vinde a mim. Olha o que cai por terra agora, esse ensino de que Maria é mediadora. 1 Timóteo 2,5, o que diz? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Então perceba que a Bíblia faz questão de dizer que esse mediador é homem. Amém? A Bíblia faz questão de dizer que só há um mediador. Então já cai por terra nesse versículo de 1 Timóteo 2,5 essa palavra a respeito de que ela é mediadora. Segundo, eles pregam que Maria é advogada. Abra sua Bíblia aí em 1 João 2,1. Lá no finzinho da Bíblia. 1 João 2,1. Perto de Apocalipse. É bom você encontrar, porque é um versículo importante. Isso, 2:1. 1 João. Diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amém? Então ela não é advogada. Quem é advogado? Jesus Cristo o justo. Amém? Perceba o detalhe, como a Bíblia faz questão de citar claramente aquilo que é a vontade de Deus para os homens. Amém? Então ela não é a mediadora dos homens, ela não é a advogada. Vamos ver também Hebreus 7:25. Hebreus já é mais... Vamos procurar. Volta uns 3 livros aí, você vai encontrar. Hebreus 7:25. O que falam que Maria é a intercessora dos homens. Só que você vai ver aí em Hebreus 7:25, que diz a respeito de Jesus: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Olha quem é santo, ele é santo. Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Amém? Então Jesus é o santo, é ele o imaculado, é ele que está diante de Deus, inculpável, para interceder por nós, por você, em nome de Jesus. O que disse lá? Vivendo sempre para interceder por nós. Então tudo isso joga por terra, né?
Essas teses que fazem as pessoas o quê? Não chegarem a Deus. Então o que acontece? Maria, ela morreu. Como um dia, se Jesus não voltar, eu vou morrer. Se eu morrer, eu vou o quê? Depois nós vamos ver no livro de Lucas. Quem está no mundo dos mortos não pode voltar. E o que acontece? Não adianta você me chamar depois de eu morrer, porque eu não tenho acesso. E Maria, queridos, ela morreu. Quando alguém ora a Maria, quando alguém ora a Francisco, quando alguém ora a Antônio, quando alguém ora a Jorge, quando alguém ora a qualquer um que morreu, reza qualquer um que morreu, a pessoa está invocando os mortos. E Deus proibiu a invocação dos mortos. Por isso que quando a pessoa invoca um morto, o morto não vem. Eu vou mostrar para você na Bíblia. E você pode depois ver o caso de Samuel na Bíblia. Saul foi chamar, Samuel era um homem de Deus. Samuel estava na terra, era homem de Deus. Samuel morreu, Saul foi chamar Samuel. Só que a Bíblia fala que subiu do abismo um ser que parecia Samuel, envolto numa capa. E aí, aquele ser falou assim para Saul: olha, Saul, amanhã mesmo você vai estar comigo. Sabe como Saul morreu? Ele se suicidou. Suicida vai para o céu ou vai para o inferno? Era um homem de Deus que estava ali. Primeiro, se fosse Samuel, ele não ia vir do abismo, ele ia vir, da onde ia vir dos céus, né? Aí fala que quando ele começou a chamar Samuel, ele se levantou um ser do abismo, envolto numa capa. E aí eles pensaram que era Samuel, conversaram com ele. E aí aquele espírito, na verdade, porque quando você chama alguém que morreu, a pessoa não pode vir. Eu vou mostrar na Bíblia. Quem vem o espírito. E aí o espírito falou para Saul: Saul, amanhã mesmo você vai estar comigo. E naquela mesma batalha, ele morreu suicidando-se. Por quê? Porque na verdade ele estava ali se envolvendo com demônios. Então toma cuidado, porque na verdade se torna algo muito perigoso esse envolvimento e culto. Vamos ver Deuteronômio 18, para você, lá no comecinho da Bíblia agora. É o segundo ou terceiro livro da Bíblia? Quarto, né? Deuteronômio 18. Para você ver que Deus, Ele proíbe a invocação dos mortos. Então essa história de que, você está chamando, eu só estou chamando, eu estou invocando para Ele interceder por mim. Não caia nessa. O que a Bíblia fala? Quem morreu em Cristo está aguardando o dia da ressurreição. E só no dia da ressurreição ele vai subir e vai se encontrar com Jesus nos ares. Quando você invoca um morto, ele não vem. Quem vem é um espírito realmente enganador. Vamos ver, é Deuteronômio 18, 10. Vamos ver o versículo 9 para você entender bem. Deuteronômio 18, 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações deles. Não se ache entre ti quem faça passar o filho pelo fogo ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Amém? Então, as pessoas, não haja no vosso meio quem consulte os mortos. Não haja no vosso meio quem pratique a necromancia, que é o que? Invocação de mortos também. Agora eu vou te mostrar na Bíblia que os mortos não voltam. Olha lá, Lucas 16. Pena que hoje a gente está sem telão, né? Mas é bom que você também pode assinalar na sua Bíblia. Esse capítulo de Lucas 16, ele mostra claramente a respeito disso. Vamos ver só. Lucas 16, 19. Então a pessoa, quando ela está ali, irmãos, por isso que você tem que orar muito, você tem que se clamar muito por um familiar teu que ainda está na idolatria. Às vezes eu vejo pessoas que têm um familiar que ainda cultua, e a pessoa não liga, ela pensa, não tem problema. Irmãos, é muito grave.
né? Aquela pessoa, ela está condenada. E nós precisamos realmente clamar por eles. Olha só, Lucas 16, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 19. Havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura, de linho fino, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que morria à porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras desse mendigo. Aconteceu que o mendigo morreu, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Primeiro, só até aí, eu já ouvi 2 testemunhos, né? De pessoas, teve um caso até de uma moça aqui da igreja. O pai dela estava passando mal no carro, passando mal, de repente ele abriu o olho, sorriu, estendeu a mão e morreu. Quando uma pessoa parte para Cristo, para a morte em Cristo, quem vem recolher ela? Os anjos. Está vendo aí que diz? Versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Amém? Então eu já vi um outro caso também, e também foi recente. A pessoa estava, isso era aqui, até a mãe da Vera. A mãe da Vera estava falecendo, passando mal, debaixo de oração ali da Vera. De repente ela levantou, arregalou os olhos, forte, aí desfaleceu. Por quê? Porque a Bíblia fala isso, que no momento da morte de alguém que é de Cristo, quem vem recolher ela é os anjos do Senhor. Amém? É maravilhoso isso. Vamos lá. Morreu também o rico, versículo 22 ainda, e foi sepultado. Então o mendigo, cheio de fé, morreu, e o anjo recolheu ele. O rico morreu, ele foi sepultado. Agora olha o que aconteceu. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro, o mendigo, no seio de Abraão. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui está ele consolado, e você está em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa materna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão porém lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Entenderam? Então um foi para o seio de Abraão, um morreu em Deus, foi para o seio de Abraão, e o outro era alguém egoísta, maligno, e foi para o inferno. Chegou lá no inferno, ele ficou assistindo a glória daquele que estava lá entre os salvos. Ele ficou olhando, e ele começou: me ajuda, me tira daqui, molha a ponta da minha língua com água, porque está queimando a minha língua nesse tormento. E aí o que Abraão falou para ele? Isso tudo no mundo espiritual. Abraão falou para ele: olha, nós estamos aqui no seio de Abraão, no paraíso, nós não podemos ir aí, e nem vocês que estão aí vão poder vir aqui. Aí ele falou: então, manda ele lá pregar para os meus irmãos, manda ele lá anunciar para os meus irmãos. Ele falou: olha, o seu irmão que está vivo lá na terra, né? Os seus irmãos têm os profetas para pregar para eles, o seu irmão tem os pregadores, ele que ouça os pregadores lá da terra. Ele falou: não, mas se ele for, ele que morreu, for lá, eles vão acreditar. Ele falou: olha, se ele não está acreditando em nem quem está vivo, ele vai acreditar? Vai nada. E acaba por aí mesmo. O que está querendo dizer aí?
que os mortos, eles não vão voltar e não voltam, nem para ajudar ninguém. Amém? Então essa história de que o Espírito fulano está voltando, não é. Há milhares e milhares de demônios na terra, estão aqui trabalhando por enganar as pessoas e realmente desviá-las da palavra de Deus. Amém? Está bem claro até aí? Né? Glória a Deus. Então vamos lá, para 3 títulos que o Papa, ele tem sobre si. Então essa mariolatria já caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Essa história de invocar Maria, para Maria falar com Jesus, não existe isso. Não invoque mortos, porque você está invocando demônios. Os mortos não voltam. Amém? Vamos lá. Quais são os títulos do Papa? Vocês estão ouvindo muito na televisão, né? O Papa, eles dizem, é o Vigário de Cristo, é o Sumo Pontífice e é o Santo Padre. Só que tudo isso, queridos, é uma grande heresia e é muito sério. O que é Vigário de Cristo? Vigário de Cristo quer dizer substituto de Cristo. Só que Jesus afirmou claramente que o seu substituto na terra seria o Espírito Santo de Deus. Amém? Então não tem ninguém que é o Vigário de Cristo, substituto de Cristo. Abra sua Bíblia em João 14 para você ver essa passagem da Bíblia. Então às vezes as pessoas ouvem os títulos dados e pensam, que bonitinho, não tem problema nenhum, né? E no fim está ali uma grande heresia. João 14:16. Olha Jesus prometendo Consolador aí, ó. João 14:16. Quem é o substituto de Cristo aí agora, ó? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Então Jesus falou, olha, eu não estou te deixando sozinho, eu não te deixo órfão. O Espírito Santo vai vir e vai ficar com vocês. Então quem é o substituto de Cristo aqui? É o Espírito Santo. Amém? Quem está substituindo Cristo nessa terra é o Espírito Santo, até Jesus voltar para nos arrebatar. Enquanto isso, ninguém substitui Cristo na tua vida em nome de Jesus. Amém? Ninguém tem poder nem autoridade dada por Deus. Só aquele que foi deixado para nos consolar, para cuidar de nós, foi o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Outro nome que é dado ao Papa, tem vários versículos, tem João 15:26 também, João 16:7, depois você pode ler. Outro nome dado ao Papa é Sumo Pontífice. O que é tão bonitinho? Ó, que nome bonito, hein? Sabe o que significa Sumo Pontífice? É assim, o romanismo, os imperadores, eles eram chamados de pontífices. O que era pontífices? Construtores de pontes. Então eles se declaravam o elo de ligação a Deus. Só eles eram aqueles que podiam chegar a Deus. Então o sumo pontífice, ou seja, ele é o máximo, o maior elo da ligação entre o homem e Deus. Isso é blasfêmia. Amém? Então ele não é a ponte que pode levar o homem a Deus. O Papa não é essa ponte. Quem é o caminho? É Jesus. Amém? Vamos ver aí, é bom você ver sempre na Bíblia, João 14:6. Todo mundo conhece, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Então o único caminho, e também 1 Timóteo 2:5, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Amém? Então não tem mediador, não tem sumo pontífice, não tem ponte entre você e Deus, não. Se até eu me colocar como ponte, você precisa de mim para chegar a Deus, pode rejeitar, que é heresia. Amém? Você pode falar a Deus particularmente, pessoalmente.
O véu do templo foi rasgado. Todo mundo tem acesso a Deus pelo nome de Jesus. Por isso que Jesus falou: tudo que você pedir em meu nome, crendo, eu farei. Então você precisa chegar diante de Deus em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que é essa ponte entre nós e Deus. Então está quebrado o vigário de Cristo e está quebrado o sumo pontífice, que o nosso Senhor é suficiente Salvador em nome de Jesus. Amém? O outro nome que é dado para ele é que é o Santo Padre, né? Então o que é Santo Padre? É Santo Pai, né? Ou Pai Santo. Sem dúvida nós sabemos que o Pai Santo é o nosso Criador, é o nosso Senhor. Amém? O Pai Santo, Santo, Santo. E a palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém? Eu vou falar só mais duas situações que eu vejo é o que mais é importante vocês saberem. Por exemplo, sobre o batismo. Eles creem que sem o batismo a pessoa está condenada ao inferno. Então saiu decreto no concílio, né, que até que as crianças que não fossem regeneradas pelo batismo, elas iriam para o limbo, né, para a perdição. Só que nós cremos na palavra de Cristo. O que Cristo falou sobre as crianças? Dos tais é o reino dos céus. Amém? Então por isso nós não batizamos crianças. O batismo é para quem crer. Enquanto a criança não sabe definir, né, entre o que é certo e errado, a criança não sabe o que é acreditar, ter fé, enquanto a criança não sente arrependimento, ela não pode ser batizada. João Batista, ele dizia: arrependei-vos e sede batizado. Então o batismo envolve arrependimento da velha criatura, é o sepultar da velha criatura. Então eles pregam que o batismo é necessário para a salvação, que se a pessoa não se batizar, ela não pode ser salva. O que a Bíblia fala sobre isso? Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Amém? O único impedimento para a pessoa não ser salva é a falta de fé, não é o batismo. O ladrão da cruz desceu da cruz e se batizou? Não. Amém? Então depende. É lógico que se a pessoa não quis porque não quis, aí é ela que não quis se posicionar com Deus. Com Cristo é assim, sim ou não, não. Ele quer assim, então amém, assim, então vão para cima, né? Mas o ladrão da cruz não teve tempo de se batizar, mas ele teve fé para se salvar, e a fé move montanhas em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero só fechar com essa questão da Eucaristia e da missa. Então para eles, a missa realmente é o prolongamento do sacrifício na cruz. É o sacrifício visível para eles. Então toda missa é como se fosse o sacrifício de Cristo. Toda missa é como se houvesse o sacrifício de Cristo na cruz. Só que nós até já lemos Hebreus 9:25, que fala que Cristo se sacrificou uma vez por todas pelos nossos pecados. Ele entrou de uma vez só e Ele intercede por nós todos os dias para a nossa salvação. E a Bíblia também fala que os pecados só são removidos pelo poder do sangue de Jesus. Então é proibido sacrificar Cristo de novo. Vamos só ver esse versículo e a gente já vai estar orando em nome de Jesus. Hebreus 10:10. Hebreus 10:10. É muito clara, a Bíblia é muito clara. Eu vou ler para vocês Hebreus 10:10. Diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Amém? Então não é toda vez, todo dia, matar Jesus todo dia. E vamos ver agora Hebreus 6:6, só para terminarmos com esse versículo, que ele é muito forte, que joga por terra esse engano realmente. Hebreus 6:6, 6:5, vamos lá, vai lá, Hebreus 6:4.
A Bíblia toda, você precisa dela todinha. Olha só, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Amém? Então a Bíblia proíbe esse sacrifício diário de Cristo. A nossa parte é muito sério. Quando a pessoa come ali o pão inteiro como o corpo vivo de Cristo, ali está simbolizando que ela mesma está o quê? Estraçalhando. Nós comemoramos o Cristo que morreu por nós. Só que eles foram proibidos, de beber o símbolo do sangue. E o sangue é o que traz o perdão dos nossos pecados. E Cristo morreu para nos dar vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero que você fique em pé no seu lugar. Eu procurei resumir ao máximo. Hoje eu passei a tarde tentando resumir ao máximo aquilo que era o mais importante para vocês. E você que tem um familiar, ore por ele, se importe mais com a situação dele e clame por ele, porque nós precisamos ter os olhos abertos e realmente intercedermos com maior intensidade pela nossa casa e família. Você que tiver um familiar, você tiver acesso, mostre para ele na Bíblia dele, porque vale a pena você tentar abrir os olhos dele, porque só o Espírito Santo para fazer essa obra em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada servo teu que está aqui, cada serva tua, Senhor, possa ter, Senhor, entendido, meu Pai, a revelação da tua palavra. Senhor, que cada um possa entender a seriedade, Senhor, de andar contigo. O Senhor é o Salvador dos homens. O Senhor é quem morreu por nós, Senhor. O Senhor é o nosso advogado. O Senhor é o nosso intercessor. O Senhor é o nosso mediador. Nós só temos a Ti, Senhor. Nenhum nome foi dado entre os homens pelos quais eles possam ser salvos, a não ser o Teu nome, Jesus. Livra a nossa família da idolatria, Senhor. Livra a nossa família, Senhor, da invocação de mortos. Livra a nossa família, Senhor, de qualquer envolvimento, Senhor, com outros deuses, com outros nomes. Só o Senhor é o caminho para os céus. Só o Senhor morreu pelos nossos pecados. Só o Senhor é a libertação, meu Pai. Nós repreendemos todo espírito de idolatria. Nós repreendemos todo espírito de engano, de mentira, Senhor. Nós só temos uma ponte entre nós e Deus. O único substituto de Cristo é o Espírito Santo, o único, meu Pai eterno, que está, meu Deus, nessa terra por nós, Senhor, é o Espírito Santo. E nós rejeitamos todo engano, toda heresia, toda mentira, tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Pai, por fé em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo liberte a nossa família, que a nossa casa seja salva, que a glória de Deus reine sobre nós, que nós possamos viver um milagre sobrenatural. Eu abençoo tua vida, declaro que o Senhor ilumine os teus passos e te dê a vitória e o entendimento pleno, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Aplauda Jesus.